Veja nesta edição, câncer de mama também atinge população masculina. Aeroportuários fazem paralisação nacional. Acidentes com rede elétrica acontecem por falta de conhecimento ou desatenção. Artesanato ajuda a vencer alcoolismo. Igreja das Mercês, com mais de 3 séculos, revela a beleza da arquitetura paraense. Lazer e criatividades, atividades físicas paraenses e ciclistas conhecem novos lugares. E conheça um pouco mais sobre o programa Telesaúde. Hoje é quarta-feira, 31 de julho, e o Nazaré Notícias está no ar. Começamos a edição de hoje com uma notícia que pode surpreender muita gente. Estamos falando sobre um problema que atinge um número expressivo da população, o câncer de mama. Ele é o segundo mais frequente no mundo e não atinge somente as mulheres. Mesmo sendo raro, existe a incidência de câncer de mama entre os homens. Não é uma doença exclusivamente feminina. O câncer de mama também atinge o sexo masculino. O câncer de mama em homem é muito raro. De todos os tipos de todos os cânceres de mama, juntando homem e mulher, o câncer de mama em homem é em torno de 1%. 99% das causas do câncer de mama é na mulher. 1% somente chega a ser um caso de câncer de mama em homem. Diferente da mulher, nos homens não há como rastrear o tumor, mas é possível detectar o nódulo através do toque. Mas a gente não tem uma idade para começar a fazer esse rastreamento protocolado em todos os homens. Por exemplo, a idade do câncer de mama em homem é em torno de 60 a 70 anos de idade. Mas a gente não tem nessa faixa etária um protocolo como nós temos uma pesquisa de câncer de próstata em homem, para fazer um rastreamento através do toque retal, através do PSA e do visita ao urologista. Então, geralmente, 90% das vezes do câncer de mama em homem, o primeiro sintoma que aparece é um nódulo que não dói, que é endurecido na região mamilar. Os riscos e o tratamento do câncer de mama nos homens são parecidos com o da mulher. O que modifica é o tipo de cirurgia e a faixa etária de incidência, que nas mulheres é dos 40 aos 50 anos e nos homens é de 60 a 70 anos. O tratamento é através da cirurgia, quimioterapia e hormonioterapia quando for necessário. Depende muito do tamanho do tumor. O tratamento é muito parecido com o tratamento que é feito na paciente mulher. A diferença, basicamente, é que na mulher nós podemos fazer a cirurgia conservadora, que nem sempre o câncer de mama a gente retira toda a mama da paciente. No caso do homem, não. Como a mama já é pequena, nós tiramos todas a mama do homem. Geralmente, a gente não preserva a mama. Genética e doenças que alteram a quantidade de hormônios, bem como fatores externos, como o álcool e o tabagismo, influenciam no aparecimento da doença. Geralmente, o câncer de mama no homem está relacionado com uma diminuição do hormônio masculino, alguma patologia que diminua o hormônio masculino, por exemplo, alguma doença testicular, em que esse homem vai ter uma deficiência do hormônio masculino, ou aumento do hormônio feminino, como, por exemplo, o uso de drogas, estrogênios que as pessoas podem usar, por exemplo, os transexuais, que possam usar hormônios exógenos, injetam um medicamento hormonal feminino para poder criar seio, alguma patologia que aumente o hormônio feminino naturalmente, que produza hormônio feminino, ou até mais, a obesidade também, a concentração do hormônio feminino fica mais alta num paciente que é obeso, devido ao tecido adiposo. Alcoolismo, fumo também pode aumentar a causa do câncer de mama em homem. Será lançada neste sábado, no Pará, a 22ª Semana Mundial de Aleitamento Materno. A campanha do Ministério da Saúde e da Sociedade Brasileira de Pediatria. Em Belém, haverá um evento no Portal da Amazônia a partir das 8h30 da manhã. A programação é voltada para mulheres em fase de amamentação e para futuras mães. A campanha pretende incentivar e manter a prática da amamentação, além de conscientizar sobre a importância dos grupos de mães e a participação nas unidades básicas de saúde. E o Programa Nacional de Telesaúde é uma ação do Ministério da Saúde e que tem como proposta a qualificação das equipes de saúde da família em todo o país.
Ele procura difundir conhecimentos e melhorar a qualidade do atendimento em atenção primária no país. Vamos conhecer mais sobre o programa Telesaúde e como ele funciona no estado do Pará com a repórter Caroline Guimarães. Caroline. É isso mesmo, Marcos. Nós vamos falar sobre o programa Telesaúde. Quem está aqui ao meu lado para falar sobre isso é Nilton Silva, ele que é gerente de educação permanente da CESPA, responsável pelo programa aqui no estado do Pará, não é isso, Nilton? Isso. Agora, Nilton, como é que funciona o Telesaúde? O Telesaúde, ele vai se utilizar de tecnologias da informação e da comunicação e com isso montar pontos que a gente chama de pontos de telesaúde dentro das unidades de saúde, nessa primeira fase, dentro das unidades de saúde da família, e que, a partir daí, os profissionais vão poder acionar especialistas, né, das mais diversas modalidades e, com isso, buscar uma segunda opinião formativa para chegar a um determinado diagnóstico. Então, ele tem um propósito exatamente de auxiliar na assistência lá na base, lá onde estão os moradores, os trabalhadores organizados pela atenção primária em saúde. Então, esta é uma principal característica. Então, os especialistas estão organizados em um núcleo técnico-científico, que aqui no estado do Pará é coordenado pela Universidade do Estado do Pará, e este núcleo faz a distribuição, né, de qual é o especialista que está sendo demandado e, com isso, consegue chegar a diagnóstico, aquela equipe que está lá consegue ter acesso a esse diagnóstico e, com isso, auxiliar naquele tratamento, dando uma segurança maior para que profissionais possam se fixar nos municípios, né? Então, é uma ferramenta de tecnologia da informação que vem exatamente somar no esforço que a gente tem de fazer com que a atenção básica, a atenção primária em saúde funcione nos municípios. Isso evita muito o deslocamento de pacientes de um município para outro em busca de um serviço que nem sempre é ofertado naquela localidade. Agora o programa está em fase de implantação, já está funcionando, como é que está? No estado do Pará, nós temos 3 projetos sendo implantados, tudo isso articulado por um comitê gestor de telesaúde, e esses 3 projetos eles visam garantir esses pontos de telesaúde em todos os municípios do Pará. Bom que se diga, os 144 municípios estão previstos a sua instalação. No caso específico, como a gente não consegue implantar tudo ao mesmo tempo, a estratégia que nós montamos é de montar por região de saúde. O estado do Pará está dividido em 12 regiões de saúde. Então, nós estamos iniciando pela região metropolitana, até porque é onde tem uma grande densidade de estratégias de saúde da família, a maior parte da população também reside aqui nesta região de saúde. Então, nós estamos iniciando pela região metropolitana, mas existe um cronograma que pretende fazer no prazo aí de 10, 12 meses, todos os municípios estarem conectados com esse programa de telesaúde. Ao todo, no estado do Pará, são 561 pontos de telesaúde que estão já com recursos garantidos e viabilizados para serem implantados. Agora, esse programa já existe em outros estados do Brasil? Tem como fazer um balanço dos pontos positivos dele? Já existe, né? E nós temos, inclusive, uma experiência, houve uma fase piloto onde 9 estados se credenciaram. Um desses estados é o estado do Amazonas, que é um estado que nós temos procurado acompanhar, porque é um estado próximo a nós e localizado na região amazônica, né? Onde essa ferramenta ela tem uma potência maior, porque as grandes distâncias, nós sabemos aqui que às vezes você demora 2 dias para poder se deslocar de um município para outro, de barco, às vezes usando barco, cavalos, até percurso a pé. Então, essa tecnologia, como ela utiliza a conexão com a internet para poder fazer essa comunicação entre o ponto que está remotamente colocado e o núcleo que está fazendo o atendimento aqui para nós, aqui na Amazônia, isto é uma ferramenta de muito grande utilidade. E, então, a experiência do Amazonas é uma experiência que deu certo, junto com outros, como do Rio Grande do Sul, que são as 2 experiências que nós temos observado mais de perto, porque, obviamente, que em cada estado o telesaúde tem que se adaptar à realidade daquele estado, né? Tem ajudado, então, no diagnóstico e resolução de casos? No Brasil, os estudos demonstram que em até 70% dos casos você consegue fazer com que, a partir do telesaúde, né, você evite, né, o referenciamento daquele paciente para uma outra
unidade de saúde, muitas vezes para um outro município, um tratamento fora do domicílio. Então é uma ferramenta muito potente. E também ela contribui para uma coisa muito importante, que além de estar cuidando da assistência, né, dos pacientes, que é para a formação dos trabalhadores em saúde. Daí que o telesaúde ele também é uma ferramenta de educação permanente. Por isso ele é aqui no estado articulado, coordenado pela Gerência de Educação Permanente, pela Coordenação de Educação na Saúde, que está dentro de uma diretoria maior que cuida da gestão do trabalho da educação na saúde, dentro da SESPA, porque ela é não só uma ferramenta que contribui para a assistência, mas também para a formação dos trabalhadores, através de cursos, palestras e uma série de outras formações que a ferramenta permite, né? Obrigada, gerente. Daqui a pouco nós voltamos a falar sobre esse programa Telesaúde. É com você, Marcos. O Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região, no Pará e Amapá, encerra hoje as inscrições do concurso público para 75 vagas de analista judiciário e técnico judiciário. Desse total, 6 vagas são exclusivas para candidatos com deficiência. Também haverá formação de cadastro de reserva. Os cargos de nível superior têm 30 vagas para as áreas administrativa, judiciária e de apoio especializado. E os cargos de nível médio, 45 vagas. As inscrições podem ser feitas pelo site www.cesp.nb.br/concursos. A maioria dos acidentes com a rede elétrica é provocada por falta de conhecimento ou desatenção de quem está utilizando a energia ou trabalhando próximo à rede elétrica. E para evitar choques e incêndios, é preciso solicitar uma ligação à concessionária de energia. As ligações regulares estão por todo lugar, principalmente no comércio informal, e o risco de acidentes é grande. Qualquer consumidor que precise de energia elétrica, procurar a concessionária para solicitar sua ligação. Seja ele um consumidor regular, uma residência fixa, seja um ambulante. Na questão dos ambulantes, a gente acredita que a grande maioria, até porque nós acompanhamos as estatísticas, solicitam a ligação para a CELP. Mas vários, e por isso vocês têm observado isso nas ruas, decidem correr o risco de fazer as ligações por conta própria. Na realidade, eles estão arriscando não somente a vida deles, fazendo essas ligações, mas arriscando terceiros, inclusive os próprios consumidores dos produtos que eles estariam vendendo como ambulantes. Então, qualquer pessoa que observe que a ligação está feita, e isso é muito fácil de visualizar, geralmente são feitos ganchos e engatam diretamente na rede da concessionária e devem denunciar a CELPA para que a gente tome as providências. E, principalmente, não usem essas barracas para segurar, sentar, ficar próximo, porque o risco é grande. Somente na região metropolitana de Belém existem cerca de 180 mil ligações clandestinas. A concessionária de energia orienta e fiscaliza. Em todo o Pará, são 250 mil ligações irregulares. Qualquer pessoa que faça uma ligação direta na rede, essa pessoa que executa, ela já corre o risco, até porque é comum eles fazerem isso várias vezes, né? Então, geralmente, ele coloca a ligação e tira todo dia. E essa ligação é feita com cabos inadequados, geralmente, quase que a grande totalidade não tem conexão sendo feita na rede, e a possibilidade da barraca ou do local lá de venda de ambulante estar energizado diretamente na baixa tensão da concessionária é muito elevada. Geralmente ele enrola o cabo na estrutura que ele utiliza da barraca, então uma pessoa que venha se encostar ou mesmo segurar em algum ponto pode sofrer o choque elétrico. E qualquer pessoa pode solicitar uma ligação para a concessionária de energia através do número 0800 091 0196. E agora vamos falar sobre o IDHM dos 143 municípios do Pará pesquisados pelo PNUD para a elaboração do Atlas do Desenvolvimento Humano 2013. Apenas a cidade de Belém apresentou um índice de desenvolvimento humano melhor que a média nacional. O IDHM é medido através de 3 indicadores: longevidade, renda e educação, numa escala que varia de 0 a 1. O país teve média de 0,727 e Belém alcançou o índice de 0,746. Todos os outros municípios do Pará tiveram avaliações bem mais baixas, além de Melgaço, na região do Marajó, que teve o índice mais baixo de todo o país. Outros 13 municípios paraenses ficaram entre os 50 piores lugares.
E você acompanha ainda nesta edição: artesanato ajuda a vencer o alcoolismo. Igrejas das Mercedes com mais de 3 séculos revela a beleza da arquitetura paraense. Ciclistas paraenses se exercitam e conhecem novos lugares. E vamos continuar falando sobre o programa Telesaúde. Nazaré Notícias volta já. O alcoolismo é um problema social que assola e destrói muitas pessoas. No Pará, assim como em outras partes do mundo, são muitas as famílias que sofrem com o problema. Também são muitas as que conseguem superá-lo. Conheça nesta reportagem a história de Dona Merian Magalhães, que descobriu no artesanato e na família o caminho que precisava para vencer o vício. Mãos ágeis e precisas na hora de criar. Mesmo o barulho externo não desvia a atenção do olhar de Dona Merian da produção. Aos 64 anos de idade, ela redescobriu o talento para o artesanato, que é muito mais que um passatempo. É, na verdade, um motivo a mais para viver feliz. Durante 2 anos, Dona Merian foi dependente do álcool. O vício machucava a família e, por vontade própria, ela decidiu parar. Para o filho Roger, essa foi a maior bênção de Deus para a família. Isso para mim é uma bênção, né? Até pelo fato de eu também ser católico e devoto a Nossa Senhora de Nazaré. Minha mãe também, quando era viva, sempre pedia também, que era minha avó, a mãe dela, pedia essas graças para Nossa Senhora de Nazaré, e graças a Deus hoje foi alcançada através dela ter despertado a curiosidade. Ela sempre soube fazer um pouco de artesanato, só que hoje em dia ela já se dedica completamente, você está entendendo? Então o tempo dela é o artesanato, é que renovou a alma dela, o espírito dela, a paz. Mesmo depois de decidir parar, Dona Merian se sentia triste. Resolveu então fazer algo mais. Eu ficava triste, sabe? Eu ficava muito triste todo o tempo aqui dentro de casa. Aí eu digo, não, eu vou fazer alguma coisa. Aí primeiro comecei a fazer esse negócio de cachorro de pedra. Aí eu disse, não, eu não vou fazer. Eu comecei a fazer blusa, sandália. Aí eu peguei, para não continuar tudo assim, aí eu peguei, eu fiz um curso, esse negócio, tá? Eu já fiz muita coisa lá, viu? Eu comecei primeiro com mais bonequinha, esses bonecos assim, né? Aí pronto, aí eu fui, todo o tempo fui continuando, só eu olhei e já aprendi logo, rápido. Pela mesa, linhas coloridas, tesoura, tecidos e moldes. Tudo para começar a criação. E da mistura dos materiais na mesa, nasce a alegria. Bonecos simples e belos que encantam as crianças. O artesanato hoje toma todo o tempo de Dona Merian e aproxima cada vez mais a família. Muito feliz. Do lado dos meus filhos, meu neto, viu? A minha filha vem aqui, ela se canta com tudo. Roger adora ver a mãe feliz. Para ela se dedicar aos trabalhos artesanais, ele cuida da casa e da família. Zelo que ele busca passar para os filhos. O dia todo. Aqui eu sou lavadeira, passadeira, cozinheira. Ela só senta aqui e só fica aí fazendo o artesanato dela. O alcoolismo atinge muitas famílias. Não destrói somente a saúde, mas o bem-estar e a alegria de todos. Para mudar essa realidade, a dica é simples, mesmo que às vezes pareça difícil seguir. É agir, dar o primeiro passo. O primeiro passo é se pegar com Deus e pedir a Deus que tudo para Ele você consegue, nada para Ele é impossível. Basta você querer. Querer não é poder. Você não basta dizer eu quero, vá e faça que você consegue. E
E agora vamos falar sobre a Jornada Mundial da Juventude. Ontem, o arcebispo do Rio de Janeiro, Dom Orani João Tempesta, divulgou o balanço final da JMJ. Marcos, foram 3.700.000 pessoas de 175 países. O Brasil liderou o número de peregrinos inscritos, seguido da Argentina e dos Estados Unidos. E alguns números mostram que houve cerca de 60.000 voluntários que trabalharam na organização da JMJ. Houve mais de 260 grupos de catequese, com voluntários especializados em 25 idiomas. 100 confessionários foram organizados para atender aos peregrinos. Cerca de 4 milhões de hóstias foram distribuídas nos 6 dias e 6.500 jornalistas de 57 países foram credenciados para o evento. Esses foram alguns números da Jornada Mundial da Juventude 2013. Larissa Cristina para o Nazaré Notícias. E vamos retornar com a repórter Caroline Guimarães, que está com Nilton Silva, da CESPA, falando sobre telesaúde. Caroline. É isso mesmo, Marcos. Nós voltamos a falar sobre o programa Telesaúde. Gerente, qual é a demanda aqui no estado do Pará para que esse programa seja de fato efetivo? Olha, os municípios do estado do Pará, nós somos um estado muito grande, né? Depois do Amazonas, somos o segundo maior estado da federação em termos de dimensão territorial. E os municípios localizados distante, tem sempre essa demanda. Existe uma discussão agora de mais médicos, de por que não tem médico nos municípios. Um dos principais problemas é exatamente essa falta de suporte, dessa retaguarda que a gente chama de apoio diagnóstico. Então, por que tem muitos médicos nas capitais? Porque aqui tem laboratórios, tem uma série de equipamentos que você faz exames muito rapidamente e chegam ao diagnóstico. Nos municípios não, você tem essa dificuldade. Então o telesaúde ele também supre esta demanda. A partir do momento que você pode consultar um especialista que está aqui em Belém, em São Paulo, ou até em Tóquio, do outro lado do mundo, usando essa ferramenta das tecnologias da informação e da comunicação, porque o telesaúde ele necessariamente precisa estar conectado à internet para poder fazer esta conexão. No momento que os profissionais têm este suporte lá, eles se sentem muito mais seguros, né, em chegar a um determinado diagnóstico. É importante que se diga, quando se lida com saúde, você está lidando com vidas humanas. Então, tem que ter muito cuidado num determinado procedimento. Um erro, um equívoco pode levar à morte de uma determinada pessoa, e isto é muito grave dentro do sistema, dentro da rede. Então, o telesaúde ele serve com esse apoio. O profissional ele pode consultar, né, um outro profissional que está distante, um especialista, que às vezes não é nem a especialidade dele, mas ele tem que chegar a um diagnóstico, ele pode fazer essa consulta e recebe isso também pela internet, né? Então, essa consulta ela é feita, o prazo em até 72 horas, isso retorna, e isso também tem esse caráter, é bom que se diga, além de estar resolvendo a questão da assistência, também está contribuindo para a formação dos trabalhadores em serviço. Agora, gerente, só para que a gente entenda, toda a região onde vai ser implantado o programa Telesaúde necessita de uma equipe. No caso, existe um médico naquele determinado município e aparece um caso que não é da especialidade desse médico. Esse médico, o Telesaúde vai funcionar para tirar dúvidas, para debater ideias, é mais ou menos isso? Isso. O telesaúde, ele, nessa fase inicial, ele funciona apoiado nas equipes de saúde da família, que é uma equipe multiprofissional, mas que tem, consequentemente, médico lá também. Então, esta equipe de saúde da família, ela vai analisar a situação que está colocada ali e vai ser demandado pelo médico, pelo psicólogo, pelo enfermeiro. Isso vai depender do caso em si que está sendo avaliado e vai ser feita essa teleconsulta, né, de um especialista. Às vezes da especialidade do médico, às vezes nem tanto, mas que permite com que ele chegue a um determinado diagnóstico para resolver aquela situação concreta que está colocada diante dele. Ao retornar essa resposta e resolver, você evita com que esse paciente tenha que sair dali referenciado para ir para um outro município, para um outro serviço para poder resolver essa situação. Então, isso tem onde o telesaúde já está plenamente implantado, os balanços, as avaliações demonstram que tem ajudado efetivamente a resolver os problemas e diminuído, né, essa demanda que existe de deslocamento de uma unidade para outra pelos pacientes, que nem sempre é uma coisa muito boa para o próprio paciente, né? Obrigada, gerente, por conversar conosco. É com você, Marcos. A Ordem dos Advogados do Brasil propôs ao Ministério da Educação uma alteração no currículo dos cursos de Direito.
A proposta da OAB é incluir um estágio em comunidades carentes do país. Esse estágio de 6 meses seria dentro do período do curso. A proposta foi apresentada pelo presidente da OAB, Marcos Vinícius Coelho, durante um evento em Teresina. A ordem propõe ainda um aumento de disciplinas para o curso. Hoje, o estágio já é previsto na grade curricular e deve ser realizado em fóruns, juizados e tribunais. Uma das igrejas mais antigas da capital paraense, são 373 anos de história. A Igreja das Mercês encanta os visitantes pela sua beleza arquitetônica. Ela será a próxima igreja histórica a ser restaurada. Na fachada, a data do início da construção impressiona. Dentro, a arquitetura barroca expõe o trabalho de Antônio Landi. A obra de taipa coberta de palha ganhou alvenaria e acabamento em 1753, com as ideias do arquiteto italiano. De 1640, podemos dizer assim, aqui também existe a mão de Landi, e uma igreja que podemos dizer assim, até a sua arquitetura, a sua estrutura, ela é diferente de todas as outras igrejas. É uma igreja com bastante história. Quando as pessoas chegam aqui, que verem essa data de 1640, eles tomam um espanto, numa igreja tão bonita, com uma história, e as pessoas também observam que até as portas dela são portas antiguíssimas, que levam uma lembrança muito antiga mesmo de uma igreja de 1640. Então, para Belém, que também se prepara para os seus 400 anos, eu vejo uma igreja que acompanha toda a história de Belém. Com o passar do tempo, a edificação foi se deteriorando. As marcas estão por todo lado. Relatos mostram que a última grande reforma que aconteceu aqui na igreja foi há pelo menos 15 anos. Poucos traços originais foram mantidos. As paredes receberam várias camadas de tinta. Peças em madeira foram encobertas e até as janelas foram fechadas. Nos púlpitos laterais, a tinta encobre o detalhe em ouro. Nas capelas, a pintura original foi substituída por uma parede com desenhos. A reitoria luta para restaurar os traços verdadeiros da igreja. Existem as dificuldades pelo fato de ser patrimônio, de ser tombado, de o IPHAN ser responsável pela questão histórica, Então isso tudo dá um aspecto de lentidão, mas há um desejo muito grande de Dom Humberto que em 2016 no Congresso Eucarístico tenha se tomado alguma solução dela estar restaurada, não sei, ou mais ou menos restaurada. Apesar dos 372 anos, a igreja continua suas atividades de evangelização. Ela está florescendo de uma forma linda, as pessoas estão acorrendo aqui a este santuário, a este templo, e muitos milagres são relatados, pessoas dão testemunho de mudança de vida, conversão. Acho que o trabalho está sendo feito de forma promissora, Nós já estamos colhendo frutos de toda essa dedicação. Diariamente, centenas de pessoas visitam o santuário e ficam admiradas com a beleza. Gosto de vir aqui mesmo. Tem São Raimundo, mas eu sempre gosto de vir aqui. Tem adoração e a gente se sente feliz. E a Igreja das Mercês fica na Gaspar Viana, no Centro Comercial de Belém. E agora vamos falar sobre a BR-230. Hoje acontece uma audiência entre o diretor do DENIT e os prefeitos dos municípios de Palestina do Pará e Brejo Grande do Araguaia, no sudeste do estado. A reunião é para negociar a liberação da BR-230, mais conhecida como Transamazônica, que está interditada há 5 dias por moradores da região.
Os manifestantes exigem o asfaltamento de um trecho de 22 quilômetros da rodovia na divisa do Pará com o Tocantins. 4 lideranças do movimento também participam da audiência. A Polícia Rodoviária Federal informou que, de acordo com os manifestantes, a interdição será mantida até o dia 5 de agosto. O ciclismo é uma atividade que garante bem-estar. Além de ajudar na saúde, é uma ótima opção de lazer. Um grupo se reúne todos os sábados no Parque do Tinga, em Belém, para fazer trilha. Para quem gosta de aventura, essa é uma boa dica para este período. Eles são homens que buscam sair da correria do dia a dia e relaxar praticando atividades físicas. No ciclismo, encontram a possibilidade de se exercitar e conhecer lugares diferentes. Todos os sábados, este grupo se reúne para uma aventura. Hoje, percorreu as avenidas João Paulo II e Júlio César até a Estrada da Ceasa. Pelo caminho, encontraram ônibus e carros e respeitaram a legislação de trânsito, que diz que bicicletas e veículos automotores devem andar na mesma via. A cada pedalada, um encanto a mais, o contato direto do homem com a natureza. É um local muito bom para a pessoa que leva a vida a semana todinha trabalhando. Aqui dá para dar uma relaxada legal, dá para tirar o estresse, dá para queimar caloria, dá para respirar um ar puro. Enfim, dá para trazer a família, estar em contato com a natureza. Fazer trilhas não é nada simples. Pelo caminho, eles encontram muitos desafios. Por isso, aconselham e utilizam os equipamentos de segurança. Tem alguns galhos que seguram a gente. Basta prestar atenção. Por isso é fundamental o capacete. Quem tivesse com o capacete tinha me ferido. Quem pratica essa atividade garante os benefícios e pensa até em trazer mais pessoas. Fui convidado pelos amigos aí e hoje eu tô aqui. Curtir o mato, o mar, o lago. A respeito da bicicleta, cara, é coisa fantástica. Eu amei mesmo pedalar, cara. Isso aí eu não vou deixar nunca mais. Eu vou trazer minha esposa, vou trazer meu filho. A gente vamos conhecer cada vez mais, cara. É ótimo, cara. E venha participar, venha curtir, que é o que é de bom aqui em Belém. Para quem já está acostumado a pedalar, o encanto não passa. Poder se sentir bem com o espaço que fica dentro da cidade e é acessível a todos, não tem preço. Na verdade, em mês de julho, muita da gente foge de Belém e deixa Belém praticamente deserta. Como um bom ciclista que nós somos, a gente é acostumado com isso, a gente gosta de fazer isso. A gente aproveita esse tempo que tem agora, esse final de férias, e aí vem pra cá dentro do Parque Ambiental, faz uma trilha, roda em Belém, faz esse passeio na cidade aí que é bom pra saúde. Para quem não é paraense, conhecer esse espaço e participar dessa aventura é uma grande alegria. Estou adotando essa terra aqui maravilhosa, aproveitando essa riqueza de natureza, florestas, verde, né? Quem ficou interessado pode participar, basta ter uma bicicleta. Para você ter uma bicicleta de ponta, você tem que ter um potencial de... Assim, você tem que ter um capital legal. Mas se você tiver uma bicicleta simples, uma bicicleta dessas básicas, ela também funciona numa trilha. Importante que você tenha a sua bicicleta e venha para cá. Uma grande aventura e depois de longas pedaladas, a recompensa. Um banho de igarapé, envolto em paz e ar puro. Você tem esse paraíso dentro da cidade, não precisa ir tão longe. Aqui mesmo nós temos isso, essa natureza exuberante, esse espaço imenso aqui, justamente para dar esse conforto para a galera, dá para aproveitar, pedalar, dá para tomar um banho nesse igarapé aí e ficar à vontade, ok? É o Tinga, aqui é o Parque do Tinga.
E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de reportagens, ligue para a nossa central de atendimento no número 4006-9211. E se você quiser rever nossos vídeos, acesse o portal Nazaré, www.fundacionazaré.com.br ou entre na nossa página no Facebook. Nazaré Notícias fica por aqui, nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá!